E aí pessoal, vamos para nossa aula agora a respeito aí de tipos de rosto vistos de perfil. Nós já começamos aí a aprender a respeito dos tipos dos ossos, né, dos ossos que compõem o crânio, dos tipos de cabeça. Nós já vimos também o formato de rosto visto de frente e agora a gente vai entender sobre o rosto visto de perfil. Tem basicamente três tipos de rosto que a gente vai considerar como o rosto reto, que é aquele rosto padrão, o rosto côncavo e o rosto convexo. Vamos para a imagem aqui que eu vou te mostrar as diferenças entre cada um deles. Então nessa imagem aqui, pessoal, a gente pode observar que nós temos um rosto reto. Então como que eu sei que eu tenho aqui nesse caso um rosto reto? Vamos criar aqui uma linha reta, eu vou mostrar para vocês os pontos que a gente vai considerar. Começando aqui por esse osso que a gente tem bem no centro aqui da testa, né, aquele osso frontal. Logo nesse osso aqui da sobrancelha a gente tem a glabela. E a gente tem uma linha reta que vai da glabela, passando pelo maxilar, nós já sabemos aqui onde é o maxilar, bem nesse pontinho aqui. Pessoal, aqui no rosto convexo, uma característica aqui bem marcante é que o cliente ele acaba tendo essa região da testa aqui mais retraída e principalmente aqui na região da mandíbula. É uma mandíbula aqui que acaba sendo um pouquinho mais retraída também, né? Com isso a gente tem um grande aumento aqui dessa região da parte do terço médio aqui responsável pela área das emoções, né? Ele tende a ter um nariz mais pronunciado, juntamente com os dentes aqui nessa região do maxilar, aqui na parte de cima, né? Na parte superior dos dentes, acaba sendo mais pronunciado. Isso pode ocorrer, né, por uma deficiência que esse cliente pode ter na formação aqui da mandíbula. Então o ideal é que você sugira para que esse cliente procure um dentista e provavelmente ele vai precisar fazer algum tratamento ali para corrigir essa mandíbula e tentar projetá-la um pouquinho mais para frente. Como sugestão de corte de barba, né, o que a gente precisa fazer para equilibrar? Como esse rosto ele acaba sendo mais retraído nessa região e o nariz ele chama muita atenção, é uma coisa que a gente pode fazer para suavizar um pouco desse efeito do nariz maior, da mandíbula retraída, talvez é deixar um pouco mais de barba aqui nessa região para a gente compor um pouco dessa parte e trazer, né, mais um formato aqui para essa região do queixo, que é a região da intuição, para a gente colocar mais vontade, né, no visual ali, na mensagem desse cliente. E o mesmo formato que a gente pode colocar aqui na parte da franja também, trazer mais o foco aqui do topete um pouquinho mais para frente. Dessa forma a gente vai conseguir equilibrar esse rosto, trazer ele um pouco mais ali para o formato reto e tirar o foco dessa região da área das emoções aqui, equilibrando esse rosto um pouco mais. O outro tipo de rosto que nós temos de perfil é o rosto côncavo. Nesse caso ele é um pouco oposto ali do rosto convexo, porque no rosto côncavo o terço médio não é mais tão pronunciado, pelo contrário, ele acaba sendo um pouquinho mais afundado assim no rosto e a gente tem uma mandíbula que vai ser bem projetada e acaba que essa parte do osso da testa aqui também costuma ser um pouquinho mais pronunciada. Mas o grande foco aqui do rosto côncavo, a grande característica é você ter realmente essa mandíbula assim bem à frente. Nesse caso foge um pouco, né, daquele padrão que é esteticamente valorizado. Pode ter uma tendência ali também a ter mais olheira, já que esse terço médio aqui, a área das emoções, é mais afundado assim no rosto, então você cria mais olheiras e a gente precisa tomar um cuidado, né, na hora de fazer ali esse corte, na hora de fazer a barba desse cliente. Se você deixar muita barba, talvez muito queixo, você vai dar uma impressão desse queixo ser maior ainda, né, dessa mandíbula ser muito avantajada, isso também não vai ficar legal. Então é sugerido uma barba um pouquinho mais curta nesses casos. Também não é legal você fazer um topete que vai ser tão ascendente, tão pronunciado, porque senão você vai criar também mais sombra nesse rosto e acaba aprofundando as olheiras aí do seu cliente. Nesse caso é muito importante também que você sugira que esse cliente procure ali um dentista, né, para ele provavelmente, em alguns casos, ele vai precisar fazer algum processo cirúrgico para evitar alguns problemas futuros, né? Esse tipo de rosto, ele com certeza pode trazer problemas de mastigação e até mesmo problemas de apneia do sono. Por isso é muito importante, como eu disse para vocês, a gente trabalhar a consultoria visagista em conjunto, né? A gente não pode se preocupar simplesmente com um corte e barba ali. Talvez só o corte e a barba não vão ser suficientes para entregar a mensagem que o cliente deseja passar. Por isso a gente precisa saber orientar, ter bons parceiros também para a gente poder indicar para os nossos clientes e assim a gente conseguir entregar de fato a mensagem bem assertiva de acordo com o que o cliente deseja expressar.
Finalizamos por aqui então a nossa aula a respeito dos tipos de rosto de perfil. Se tiver ficado alguma dúvida, manda aqui nos comentários para eu poder te ajudar. E na próxima aula a gente vai entender um pouquinho sobre a personalidade do cliente através ali do teste de perfil comportamental. Vou te explicar um pouquinho a respeito da ferramenta DISC. Te vejo na próxima aula.